TB Drops. Todo dia um papo diferente. Olá, tudo bem com você? TB Drops no ar, mais uma vez com vocês, falando sobre cultura, lazer, informação, a parte do audiovisual, do teatro, do cinema, todo dia alguma coisa relevante para você ouvir aqui no canal de áudio do Texto Brasileiro. Hoje nós vamos relembrar um grande profissional da nossa televisão que se foi há exatamente um ano, Rodrigo Rodrigues. Comigo, os meus companheiros do podcast de toda segunda-feira, Fábio Marquezine e Reinaldo Maximiano. O Rodrigo Rodrigues, como vocês sabem, morreu de Covid-19. Foi uma das vítimas que inaugurou esse verdadeiro secto de pessoas da mídia que impactaram as pessoas com a sua perda. Foi um dos símbolos do perigo que era a Covid-19 naquele momento. Hoje temos mais de 500 mil mortos no país e estamos aqui para relembrar não só a tragédia, mas a glória que foi a vida desse jornalista que transitou por estilos diferentes, por emissoras diferentes, sempre deixando um rastro de luz por onde ele passou. Fábio Marquezine, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, tirando esse frio, né? A gente está aqui já vivendo o famoso frio que a gente anunciou na segunda, né? Pois é. Mas tudo bem, vamos nos aquecendo aqui. Vamos nos aquecer com boas lembranças. Quais as boas lembranças que Rodrigo Rodrigues traz quando você fala dele? Eu conheci ele pessoalmente, né? Eu tive a chance de conhecê-lo quando eu estava no finalzinho da faculdade, né? Estava finalizando o curso de rádio e TV e teve uma semana da comunicação na faculdade, nessas jornadas de comunicação com palestras e eventos, né? E ele foi convidado a palestrar. A minha professora jornalista Cláudia Domingues, que tem um carinho enorme por ela, trouxe ele até a faculdade e ela ficou toda empolgada porque ela literalmente me empurrou, né, para cima dele, assim, você tem que conhecer o Fábio, ele é um cara que fica gravando fita, imagina, né, me apresentando igual um doido lá, o cara. Mas o Rodrigo Rodrigues, ele tinha um diferencial porque ele não era apenas um profissional de televisão, né? Ele era um amante da televisão, né? Ele não era apenas um cara que trabalhava, né? Ele vivia a televisão, ele amava a televisão, por isso que ele caminhou por vários pontos, né? Desse veículo, né? Ele não tinha uma função definida. Ele era formado, se não me engano, em educação artística. Ele não era nem jornalista, nem formado em rádio e TV. Então ele tinha uma visão assim mais ampla, né, Fábio? Sim, então isso que é o interessante, porque quando você acaba amando o veículo, seja ele qual for, você desempenha o papel de qualquer modo e com excelência, né? Porque ali ele não estava apenas trabalhando, ele estava, você vê que ele estava se divertindo também, né? Fazendo aquilo que gosta, né? Isso que é o mais importante, fazer aquilo que gosta. E eu tive essa oportunidade de conversar com ele, ele foi muito amável. E quando, né, eu saí dali, né, vi a palestra dele e tudo mais, você pensa assim, é isso que eu quero, né, ser igual ele, né? Eu quero ter essa chance, porque a gente mira muito em grandes profissionais, seja do jornalismo, da televisão, do rádio, teatro, do cinema, não simplesmente porque alguns tantos são talentosos e executam muito bem a função, mas é simplesmente pelo fato de você ver aquilo que a pessoa está fazendo e ela amar aquilo que faz. Então, eu acho que é isso que é a grande falta do Rodrigo Rodrigues na televisão, é ter um profissional em que fazia aquilo que amava, né? Ele morreu no auge da carreira dele, né? Ele morreu na Globo, ele estava na Globo,
Ele chegou a apresentar o Globo Esporte de São Paulo, né? Chegou. Então imagina. Alô? Oi, chegou. Oi, tá me ouvindo? Perfeitamente. Eu complementei dizendo que ele chegou a ser Sim. apresentador do Pô, Globo eu Esporte. entendi. Eu entendi. Alô? Não. Então, assim, é incrível como ele caminhava por vários setores. O último setor dele era esporte. Eu nunca imaginei vê-lo fazendo esporte. E ele estava lá executando muito bem. Então é isso, assim, a falta de um grande profissional, não só apenas por ser um grande profissional, mas por amar aquilo. Ele era talentoso, né? Ele era o que a gente chama de multimídia, né? Ele era escritor, ele era músico, ele era repórter, ele era apresentador. Então, isso mostra o quanto esse vírus é maldito, né? São 500 mil vidas ceifadas, assim, de uma forma triste, porque muitos morreram em uma época que já havia vacina, mas o descaso do governo ajudou muito com que essas pessoas fossem embora, entre elas esse grande talento. Então, quando você me fala do Rodrigo Rodrigues, eu lembro de um cara que amava o que fazia, e é o que a gente tenta sempre fazer aquilo que a gente gosta, que a gente tem talento e que principalmente a gente ama, né? Então é uma falta tremenda. Essas pessoas, quando se vão, deixam uma lacuna imensa, mas porém a história dele está aí, os livros estão aí, e que ficam para todos nós esse talento e essa saudade, né? Isso. Reinaldo Maximiano, tudo bem com você? Opa, tudo jóia, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Aqui geladas. A friaca chegou em Uberlândia? Não, a friaca não chegou em Uberlândia ainda. Estamos aqui com 24 graus, mas tem uma perspectiva da madrugada de hoje para amanhã ser fria e de quinta para sexta ser gelada. Mas eu acho que aqui a friaca não vai chegar com essa intensidade toda, não. Sorte de vocês. Deixa eu fazer uma reflexão antes de te passar a palavra. O Fábio falou dos múltiplos talentos do Rodrigo, né? E o Rodrigo contava que ele foi para a ESPN fazer esportes depois de passagens pela Rede Vida, pelo SBT, onde ele fez fofoca, pelo Vitrine da TV Cultura. Ele foi chamado para a ESPN porque o Trajano queria alguém que não gostasse só de esportes. Queria alguém com uma visão mais aberta, que sacasse de música, que entendesse de arte. E o Rodrigo foi a pessoa que foi lá na ESPN tapar essa lacuna. Hoje a gente vê que esse tipo de profissional quase não aparece na imprensa, né? A imprensa é feita por especialistas, né? Ou são comentaristas, pessoas que já passaram pelo esporte, ou já trabalham na economia e vão comentar a economia, ou são profissionais jornalistas que se especializam naquele assunto e não saem dali nunca mais. Além, lógico, de falar do Rodrigo Rodrigues, eu queria, Reinaldo, que você refletisse um pouco esse jornalismo que está acabando. É delicado, né? Porque, na verdade, esse jornalismo, ele está... Eu não diria que está acabando, não, mas ele está se redefinindo como uma outra atividade muito diferente daquela que a gente conhece aí da modernidade para cá. Vamos colocar aí do final do século XIX para cá, né? Que é esse jornalismo noticioso, que é desse modelo de jornal impresso, né? Os cursos ficaram totalmente focados, né? Tem ali se você pegar a matriz curricular dos cursos de jornalismo no Brasil, você vai ver que a base é o impresso, né? A base não é a convergência, a base não são as mídias, a base é o impresso, né? Tanto que os alunos saem com uma defasagem muito grande de se pensar novos perfis profissionais, né? Então, ainda predomina aquela coisa da voz boa para rádio, a pessoa que namora a câmera, a boa aparência para TV, quer seja lá o que isso significa, né?
Mas ela está indo para um outro modelo de negócio, né? Então, assim, é claro que vai ter esse modelo de redação, esse modelo persiste, né? Ele vai ser cada vez mais restrito, né? O acesso a ele vai ser cada vez mais restrito, e uma série de iniciativas que partem de jornalistas para outros campos alternativos, né? No caso do Rodrigo Rodrigues, o que a gente vê, talvez a passagem pela educação artística tenha aflorado um senso de criatividade maior, né? Aliás, infelizmente... deixa eu incorporar uma informação. Você sabe qual foi o primeiro emprego do Rodrigo na televisão? Foi no Jornal Laboratório, se eu não me engano. Não? Não. Quando ele fazia ainda a Faculdade de Educação Artística, ele foi estagiário no programa do Daniel Azulay, que verdade. Infelizmente também foi uma das vítimas da Covid. Da Covid. Olha que coisa engraçada, né? Porque eu sei que ele trabalhou muito com TV universitária, né? Sim, então, assim... Ele é um dos pioneiros da Rede Vida, que é aqui da minha cidade. Eu acompanhava o programa dele, porque aqui em Rio Preto, a Rede Vida é canal aberto, né? E VHF, na época. Então a gente acompanhou o crescimento dele. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, tranquilo. Mas assim, essa passagem dele, porque, vamos lá, né? Essa passagem dele pela educação artística talvez tenha despertado esse senso criativo. Uma pessoa não vai para um curso desse se ela não tem impulso criativo, se ela não tem uma inclinação artística. Com certeza. Ponto. Não vai. Isso significa que é uma pessoa que pensa sob outra lógica, né? Porque artista pensa sob outra lógica, é muito diferente dos outros mortais, assim. Artista é diferente. Nem mais nem menos, ele só é diferente, né? Mas ele vai para o jornalismo, né? Então, e ali ele tem uma carreira interessante na TV universitária. Você já citou o Daniel Azulay, já citou a Rede Vida, né? Ele é parte também daquela cria do Vitrine, da TV Cultura, né? Enfim, uma fase muito interessante, né? Com Taz. Com Taz, exato. Entrou a Sabrina Parlatori, também era uma fase. Sim, que era uma fase início dos anos 2000. Isso. Início dos anos 2000, depois ele volta ali, né? Mas enfim, sai, retorna, que é bem um perfil da atividade mesmo, assim. A gente fica um tempo numa redação, passa ali 1 ano, 2 anos, vai para outra, fica 6 meses, depois pula para outra, é assim, de galho em galho, né? Mas eu acho que o grande lance é que no jornalismo a gente não tem, nos cursos de graduação, algo de um certo diálogo com as artes. A gente estuda antropologia cultural, né, ou conceito antropológico de cultura, mas artes não, né? Isso já saiu da diretriz curricular há muitos anos, né? Então, a atividade jornalística ela é ensinada como algo absolutamente pragmático. Eu costumo brincar com os meus alunos que é assim, os cursos de jornalismo, né, salvo raras exceções, é igual aquele brinquedinho de criança, que você tem pecinhas quadradas para buracos quadrados, pecinhas redondas para buracos redondos. Lembra desse brinquedinho? O jornalismo é mais ou menos isso, né? A formação dos jornalistas é isso. Oi? Brinquedo de encaixar. Brinquedo de encaixar. Então você tem uma fórmula para estruturar um texto, você tem ali um jeito de fazer, você tem um modelo, enfim. Mas não passa por uma redação criativa, não passa por um olhar da fotografia, enfim, passa ao largo disso. É técnica, né? A técnica em si é muito burra, né? E acaba que a gente tem uma formação muito especialista. Então, quando chega um cara que vai para uma bancada de programa esportivo, tocando violão, tocando bateria, cantando, né? Ele tinha uma banda de trilha sonora de filme, né? Sim. Então, assim... Apresentar o Globo Esporte com uma camisa dos Beatles. Com a camisa dos Beatles. Isso aí... Imaginável. Isso aí é criar uma conexão com o público jovem. É você criar uma conexão com uma nova audiência,
né? Vamos lá, essa moçada pode nem saber há quantos anos existe o Globo Esporte. Sabe que existe. Pode ligar ou não ligar, pode gostar muito de esporte, mas o Globo Esporte pode não ser o programa de esporte que essa galera vai ligar para assistir, né? O que não ocorria quando ele estava na apresentação, né? Então, assim, por quê? Porque talvez o Globo Esporte tenha também ficado muito careta, né? Por mais que tenha criado ações criativas, disruptivas, alguma coisa assim, é um jornalístico careta, né? Então, assim, talvez ele funcionou muito nesse aspecto, né? De trazer um público jovem, tanto que deu super certo exatamente na TV fechada, né? Na TV por assinatura. Agora, é interessante, né? Porque o cara vem da televisão universitária e vem da TV Cultura. É um celeiro. Então, A TV Cultura Exato. é um celeiro, né? A TV Cultura é um celeiro e as TVs universitárias também. Então, assim, a gente já teve uma rede bem efetiva de TVs universitárias nesse país, né? A gente está perdendo isso, a gente está perdendo esses talentos, né? Porque, enfim, por várias questões. Agora, um dado interessante. Naquela semana em que ele faz a viagem, né? Que ele morre, ali 28 de julho do ano passado, né? Em 31 de julho, o Brasil alcançava a marca de 92.568 mortos por Covid. E a gente ainda achava no, um absurdo. A gente já achava um absurdo. E ainda no início do mês de agosto, a gente bateria 100 mil. 100 mil. Hoje, nós estamos com 550 mil. Né? A gente deve alcançar a marca de 600 mil ainda em agosto. Né? Então, olha isso. A gente nunca consegue sair dessa marca de 1.000 e tantas mortes diárias. Né? Então, assim, e de uma doença que tem vacina. Né? E acabar descobrindo, né, mais tarde, uma série de ações do governo federal absolutamente questionáveis, né, a respeito disso. A gente sabe, por exemplo, que essa pandemia é uma pandemia zoonótica, né? Isso tem a ver com os impactos da atividade humana no meio ambiente. Vocês estão sentindo a friaca aí, né? Total. Que é reflexo das queimadas na Amazônia, que tempera o centro-oeste com chuva. Então, assim, nossa, quanto mais a gente entra num meio ambiente que deveria estar preservado, a gente corre o risco de uma séria pandemia zoonótica. Então, assim, aí você pensa que algo lá na Ásia vem ao Brasil para levar um jornalista esportivo do quilate do Rodrigo Rodrigues, assim. E de tantos outros, né? Porque vamos lá, a lista não é pequena, né? A lista não é pequena. João Acaiabe, a Deise Lucide, o Paulo Gustavo, recentemente, o Eduardo Galvão, Gésio Amadeu, Anissete Bruno, o Paulinho do Roupa Nova, o Genival Lacerda, o Agnaldo Timóteo. Nossa, gente, é muita gente. Então, quando chega a morte do Rodrigo Rodrigues no ano passado, em julho, é como se caísse uma ficha do tipo, opa, profissionais da imprensa estão expostos, artistas estão expostos. E quando a gente já começa a acompanhar, por exemplo, o sofrimento de alguns artistas, como Anissete Bruno, como Paulo Gustavo, é assustador. Mas quando a gente olha para a semana em que ele morreu, né, com 92 mil, e ali em 15 dias a gente bateria, menos até, a gente bateria 100 mil, né? E hoje nós estamos aí beirando 600 mil. Né?
É o tamanho, é a dimensão da nossa tragédia e a dimensão dos talentos que a gente conseguiu perder. A palavra desperdício nunca fez tanto sentido, né? A gente desperdiçou tudo. A gente desperdiçou O tempo agora poderia ser o tempo. ganho no combate a tudo isso. Sim, olha só. Desperdiçamos tudo. Sabe o que a gente, principalmente, sabe o que a gente desperdiçou e que dá muita raiva e que dá energia de fígado, vontade de quebrar as coisas? O Brasil era referência mundial em vacinação em massa da população. Não, eu acho que referência em vacinação nós ainda somos. Acontece que nós não temos vacina. Não dá para vacinar sem vacina. Mas um país que é referência em vacinação, quando recebe propostas para ser vitrine da vacinação ainda no ano passado, um país que não cumpre esse... vamos colocar essa noblesse oblige, né? É um país que está abrindo mão do posto de referência internacional em vacinação. Eu já começo a ter medo de muitas outras coisas em que nós somos referências. A gente está desde o final de semana sem conseguir acessar o currículo Lattes no computador. É verdade. Sabe do que eu tenho medo? Eu retiro minha medicação, porque eu tenho doença crônica, retiro minha medicação gratuitamente no SUS. Uhum. E é uma política de referência mundial. Uhum. Se a gente está abrindo mão de campanha de vacinação, está ficando por conta de um município. Tem município aqui em Uberlândia, por exemplo, por enquanto, a primeira dose está suspensa, até a chegada de novos lotes. Uhum. E estamos vivendo como se a pandemia já tivesse passado. E nós aqui em Uberlândia, por exemplo, não saímos desse patamar de 90% de ocupação. Quando o Rodrigo Rodrigues morreu, nós já estávamos com 90% de ocupação de leitos. A gente continua, um ano depois, com 90% de ocupação de leitos, mais quase 100%. A gente não está fazendo o para casa, a gente está desperdiçando tempo, energia, talentos, dinheiro e principalmente a paciência das pessoas. Isso está acabando com o nosso psicológico. Com certeza. Fábio Marquezine, eu preciso agora encaminhar para o final, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre um aspecto que é muito pouco mencionado quando se fala do Rodrigo. Assim como existe o exemplo de representatividade homossexual, o exemplo de representatividade negra, representatividade lésbica, representatividade trans, representatividade de vários grupos sociais, o Rodrigo Rodrigues era um dos raros gordos de sucesso na nossa televisão. Ele apresentava jornal na bancada, apresentou telejornal na Cultura, inclusive. É muito interessante isso. Ele apresentou um telejornal na hora do almoço na TV Cultura, junto com Maju Coutinho, que hoje faz o JH, e com o Felipe Andreoli, que é o titular do Globo Esporte, passou pelo CQC, etc. É muito difícil você ver um obeso nesse lugar. Como é que você reflete isso? Não só o Rodrigo sendo gordo estando nesse lugar, como a falta de gordos em locais nobres da televisão. Eu acho assim, é muito interessante você ver quando a gente fala dos obesos na televisão, do ponto de que eles sempre foram colocados de uma forma caricata, né? De uma forma, assim, engraçada, vamos colocar, né? Já o Rodrigo, não. Eu acho que isso é uma coisa que eu coloco junto com o que o Reinaldo falou, dessa questão dele vir da faculdade, da universidade. A linguagem dele era uma linguagem jovem, né? E o mais interessante é que, por mais que ele vinha da faculdade em si, porque às vezes a gente, quando tá lá na faculdade, seja em jornalismo, rádio e TV, é tudo muito engessado, né? E ele trazia uma coisa muito leve, muito solta, muito jovem, né? E eu acho que ele no vídeo, o que fica claro para nós e que tem que ser claro ontem, hoje e sempre, é que o que importa é o talento da pessoa.
O que importa é o modo que ele se comunica. Não é porque se ele é magro, se ele é gordo, se ele é alto, se ele é baixo, se ele usa óculos ou não. O que importa é o talento desse cara, o que importa é o talento da pessoa que está ali e que sabe comunicar e que sabe cativar melhor do que ninguém. E o que mais é engraçado é que desde que ele fazia matérias assim na bancada, né, apresentando o telejornal, que é uma linguagem um pouco mais, digamos, séria, né, ele fazia matérias assim esdrúxulas que eu achava o maior barato, que às vezes é tipo filmar programas independentes, colecionadores de fita VHS, que ele até fez uma matéria sobre isso. Ele ia assim em pontos que muitas vezes a televisão esquece que existe e ele trazia de uma forma muito leve. E ter ele ali, que na verdade, como você disse, ele não tem aquele porte físico que geralmente a gente vê nos programas de esporte, que é um cara alto, que é um cara, né, magro, forte, aquela coisa toda, mas ele se comunicava como ninguém. Eu acho que isso que é o mais importante, eu acho que isso que às vezes a gente esquece. E infelizmente algumas televisões, algumas emissoras, enfim, não só emissoras, a internet está aí mostrando isso, que a gente só focaliza o ponto visual da pessoa. O Rodrigo não, você via o quanto ele era talentoso e o quanto ele entendia o que ele estava falando ali, sabe? Então isso que é o mais importante, é que se valorize quem são eles e colocando as pessoas não pelo físico delas, né? Pelo que ela representa, pelo talento dela, né? Eu acho isso muito importante. Ele faz muita falta. Quando a gente fala dele, eu vi o Reinaldo falando, você falando, como faz falta? Como um cara desse faz falta, não só na televisão, como um cara desse poderia produzir, fazer livros, né? Ele tem livros, acho que até você, Raque, poderia mencionar também, e quanto ele poderia produzir para nós, e infelizmente se foi, por causa de uma pandemia. Eu tenho 3 livros dele aqui na minha biblioteca. Eu tenho Música Pop no Cinema, eu tenho Paris, Paris e London, London. Paris, Paris e London, London, como vocês já devem imaginar, são guias de viagem super divertidos. Eu que nunca estive em nenhuma das duas cidades, dá vontade de visitar quando você lê. A escrita do Rodrigo, o talento é impressionante. Você escuta a voz dele. É um amigo, um brother falando contigo. O Música Pop no Cinema é a mesma coisa, mas com uma pegada mais de almanaque. Sabe assim, ele propositadamente sendo divertido. Já nos livros de turismo, não. O divertimento vem no sabor do texto. Era um talento realmente impressionante. Para encerrar a tua participação, Fábio, eu queria que você opinasse numa situação aqui. A gente viu vários jornalistas mais ou menos com a mesma vibe do Rodrigo, Edgar Piccoli, o Thiago Leifert, fazendo a transição do jornalismo puro para o entretenimento, para as variedades. Você acha que cedo ou tarde o Rodrigo ia acabar num reality show ou fazendo alguma coisa na linha de show da Globo? Sinceramente, não. Eu acredito que não. Eu acredito que ele poderia ganhar mais espaço dentro da TV a cabo. Com certeza ele estaria entre os apresentadores das Olimpíadas. Ele estaria durante a madrugada, o que o Alex Cobar e o Felipe Andreoli estão fazendo. Ele estaria ali, ou na Globo, ou dentro do Sport TV, que ele também trabalhava. O foco dele era dentro do Sport TV. Acredito que não, acredito que ele ficaria muito ali, mas ganhando cada vez mais espaço, porque ele estava ali criando um grande espaço entre ele, né? E eu acho, desculpa, Thiago Leifert, mas eu acho que para um cara talentoso como Rodrigo Rodrigues, ser apresentador de um simples reality show é muito limitado para um cara que tem um talento enorme. Eu acho que ele poderia se expandir mais, não apenas ir para o entretenimento. Ele já fazia entretenimento no jornalismo, ele não precisa ir para o entretenimento, não precisava ir para o entretenimento. Então, assim, eu fico imaginando, nessas Olimpíadas aí, era para ele estar aí, batendo papo, conversando, fazendo... imagina, reportagens curiosas sobre a cultura japonesa, ele tiraria de letra um negócio desse. Por isso que eu falo, faz muita falta. Tá certo. Obrigado, Fábio, pela tua participação no Drops de hoje.
Reinaldo, para a gente encerrar a tua participação no Drops, Oi. vamos elocubrar um pouco em cima do que o Fabinho comentou. Nós temos pouco tempo, mas acho que dá. É demais sonhar, esperar que logo, logo nós tenhamos um Rodrigo Rodrigues novamente no ar, mas de outra esfera. Por exemplo, nós temos apresentadores negros, não tínhamos. Nós tivemos o Rodrigo, que era gordo, não tínhamos. Será que um dia nós vamos ter um programa de esporte com uma apresentadora trans? É o grande sonho da gente, assim, ver representatividade cada vez mais na pauta, né? Olha, a julgar dos alunos, né, dos meus ex-alunos aqui da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, assim, cara, tem uma moçadinha barra pesada chegando aí. Né? E tem uma mulherada barra pesada. Uhum. Entendeu? Tô falando barra pesada no sentido assim, é boa no ofício, é boa de pensar pauta, e uma coisa que às vezes o jornalista deixa passar batido, assim, é boa em direito esportivo. Sabe? Participa das discussões políticas do setor esportivo. O esporte é muito político, né, Reinaldo? Porque acaba que esses setores, né, esses agentes, mulheres, negros, gordos, indígenas e tal, precisam ser politizados. A nossa vida é política, viver é política. Então, assim, a gente entende, como LGBT, por exemplo, que o nosso corpo é uma ação política. Porque é sobre ele que recai o ódio de uma sociedade, né? Então, a nossa existência ir para a rua é uma ação política. E quando isso chega, por exemplo, na televisão, na TV aberta, principalmente, mais do que na TV por assinatura, porque a TV aberta tem uma abrangência bem maior, né? Isso é de uma força, porque você diz para a próxima geração que ela tem lugar, saca? Independente do shape, sabe? Se é esguio, se é corpulento, se é obeso, não interessa, todos os corpos, queremos todos os corpos. Então isso significa que essa pessoa pode estar lá. Vai se preparar que seu lugar está aqui. Seu lugar pode estar aí. Uma coisa que me deixava muito triste era ver, por exemplo, alguns alunos, meninos gays, muito afeminados, querendo ir para o impresso porque não vão conseguir segurar, entre aspas, a franga na frente do vídeo. Vão dar pinta na frente do vídeo. Aí eu ficava assim, gente, mas qual é o problema de dar pinta no vídeo? Porque ninguém dá. Dando a informação correta, o resto é lucro. O que importa é a informação. Aí você tem apresentadores na Globo News que no dia do aniversário do namorado mandam um beijo. Então, assim, é importante. Para a maioria das pessoas pode não ser, mas é importante. É muito importante. Você ter uma apresentadora obesa, você ter um apresentador negro, você ter, por exemplo, numa bancada de telejornais a discussão apenas com jornalistas negros, enfim, você ter, por exemplo, na Globo News, você ter um Heraldo passando o bastão para Aline Midley, né? De um homem negro para uma mulher negra, no Jornal das 10 da Globo News. No É de Casa nós temos um apresentador de dread. Isso na televisão é impensável. Impensável, saca? É você poder virar para esse aluno e falar assim, filho, tudo bem, você é gay, você dá pinta, mas você gosta de esporte e talvez o esporte esteja precisando, talvez o jornalismo esportivo esteja precisando disso, por uma demarcação política mesmo, assim, de existência. Porque editor vai cruzar os braços na frente de talento? Tá fácil essa gente criativa assim, não. Não tá fácil, não. Então, assim, acho que tem uma galera barra pesada chegando aí. E eu prestaria muita atenção nas repórteres, nas jornalistas. Essas meninas que estão saindo hoje das universidades, mas, assim, com uma discussão política e feminista de alto nível, que você tem que estudar para dar aula para elas, assim.
te força. E isso é muito gostoso. É o legal de dar aula. Porque elas forçam vocês, ela mexe com o lugar de você, sabe? Com o seu lugar de professor. Né? Ela mexe com você, ela te provoca. Então você fica... eu me sentia intimidado, mas me sentia provocado a dar uma aula melhor. Porque elas cobravam isso, elas estimulavam isso, elas demandavam isso. Assim. E elas respondem. E isso é que é o mais interessante. Você pode apertar o máximo, cobrar os exercícios e as atividades mais difíceis, assim, que elas vão fazer. Uhum. Elas vão fazer. Reinaldo, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a tua participação no meio da semana, um dia atípico, mas acho que o Rodrigo merecia essa homenagem, né? E fica em nome do eu que agradeço, e fica na pessoa do Rodrigo a homenagem de todos aqueles, né, 92 mil mortos no ano passado e todos esses 550 mil mortos de lá para cá. Né? É isso aí. Obrigado ao Fábio, obrigado ao Reinaldo, e esse Drops fica como homenagem para o meu companheiro de tantas horas de almoço que passei com ele, tanto na ESPN quanto no Esporte Interativo. Ele fazia os meus dias, as minhas tardes um pouco mais felizes. Fiquei muito triste quando ele morreu, mas hoje, vocês vejam, a gente achou que ia falar da carreira do Rodrigo, a gente falou de tanta coisa boa, de tanta discussão que a presença dele no vídeo provocava, né? Que a morte torna-se apenas um detalhe, né? Até porque, para quem acredita, ela não existe, ela é apenas uma grande viagem. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.